jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir perdão aos irmãos. Os irmãos sabem que a aula aqui é transmitida ao vivo. E ao vivo é assim mesmo. E eu agradeço aos irmãos que têm compartilhado e dizendo aí que não estava saindo áudio. E daí o porquê foi cortado a transmissão. E nós estamos recomeçando aqui a nossa EBD. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E é um prazer muito grande nós estarmos aqui. Eu quero te convidar para nós entrarmos em oração ao Senhor. E nesta oração, eu quero pedir aos amados irmãos que oremos em favor da família Neves. Família Neves, que esta semana, anteontem, na última sexta-feira, perdeu aí o seu patriarca, pastor Miriano Francisco das Neves, pastor a qual eu tenho uma imensa admiração e respeito. Foi o nosso pastor na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e agora estava pastoreando a Assembleia de Deus em Lorena, aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Que Deus possa confortar e consolar a família Neves nesse momento tão difícil. Se você puder aí na sua casa, incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, eu te louvo, Senhor, pela vida dos teus filhos, da tua igreja, por cada aluno da nossa EBD, irmãos que têm se dedicado ao estudo da palavra, pois nós sabemos que a tua palavra é aquela que alimenta a nossa alma, que conforta e consola os nossos corações, é aquela que nos guia, que nos mostra o caminho. E como é bom, Senhor, termos o privilégio de ter a tua palavra em nossas mãos e podemos meditá-la e receber o refrigério para a nossa alma. Portanto, Senhor, eu quero te louvar por esse momento tão especial, neste domingo pela manhã, no dia 7 de fevereiro de 2021, agora aqui às 9 horas, tirarmos um tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Ó Pai, eu quero também nesta oração te pedir encarecidamente, Senhor, que o Senhor dê o consolo à nossa irmã Sueli Neves e aos seus filhos, neste momento da perda do seu patriarca. Que o Senhor possa ser o socorro bem presente neste momento, ó Pai. E agora, Senhor, quero te pedir, abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades da tua palavra. Assim é a nossa oração, em nome e para a glória de Jesus. Será que você pode dizer um amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, vamos estudarmos mais uma lição de número 6. Nós sabemos que a escola dominical, ela é o alicerce da criança, é a coluna do jovem e é o teto da família. Esse tem sido o nosso slogan da nossa EBD. Mas antes de iniciarmos aqui a aula, eu quero passar um comunicado aos irmãos. E nós estamos reiniciando hoje, primeiro domingo de fevereiro, hoje é dia 7 de fevereiro, nós estamos reiniciando as nossas aulas virtuais com o Departamento Infanto-Juvenil. O Departamento Infanto-Juvenil da nossa igreja sede aqui em Ribeirão Preto, estamos tendo as aulas online, começamos isso lá no dia 22 de março e viemos até o dia 27 de dezembro. O mês de janeiro nós demos umas férias para os nossos professores e nós estamos reiniciando as nossas aulas virtuais com todas as salas ou com todas as faixas etárias da nossa EBD, desde a classe do maternal, classe do jardim de infância, primários, juniores, adolescentes, até a classe do juvenis. Então você pai, você mãe, que tem o seu filho nesta faixa etária, né, tem os seus filhos até a classe do juvenis, que vai até os 17 anos, entre em contato conosco,
tá? Se você não tem ainda o link para que o seu filho entre na aula ao vivo com os respectivos professores, entre em contato conosco, estaremos passando o link para que você possa ter acesso à nossa aula, tá? Ou seu filho possa ter acesso à aula da nossa EBD. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É importante que você, pai, você, mãe, possa ter o seu filho estudando a palavra do Senhor. Muito bem, a nossa lição de adultos, jovens e adultos, a lição de número 6, vai falar sobre santificação. Comprometidos com a ética do Espírito. Esse título aqui me encantou, meus amados. Encantou-me esse título, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Isso é importante, porque assim, quando se fala em santificação, talvez para muitos isso pode aparecer um termo meio negativo, né? Olha, como sendo que santificação é alguém que anda dentro de uma redoma e que ele não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e olha, se não fizer isso, está perdido. E alguém então leva o termo santificação para esse lado mais pejorativo. Mas aqui é uma dádiva do Senhor, é uma dádiva. Nós vamos mergulharmos neste assunto. Então você que está na sua casa, pega a sua Bíblia, deixa ela do lado. Se você tem a sua lição também da nossa EBD, é importante que você esteja com ela em mãos e vamos juntos compartilhar deste assunto que vai alegrar o nosso coração. Muito bem. O nosso texto áudio, eu faço questão de colocar na tela, se você está nos vendo através de vídeo, acompanhe comigo aí, Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui cabe uma ressalva, né? A Bíblia nos fala de algumas coisas impossíveis. Por exemplo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É uma impossibilidade. Mas tem uma outra impossibilidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E ninguém é ninguém mesmo. Então, olha como esse assunto é crucial, pastor Orival. É crucial. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos saber o que é santificação. Porque há um sonho nosso, há um desejo. E nós renunciamos muitas coisas porque nós temos um sonho de ver o Senhor face a face. Muito bem. A nossa verdade prática diz assim, que santificação é especialidade do Espírito Santo. Não é algo que eu e você simplesmente... Aliás, nós vamos aprender aqui que tem o polo ativo e o passivo da santificação. Tá certo? Muitas vezes a gente só vê o polo passivo, mas tem um polo ativo. Ó. Santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea, primeiramente, e ao mesmo tempo progressiva. Então nós vamos aprender aqui que a salvação, ao mesmo tempo que ela é instantânea ou posicional, ela é também progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Muito bem, eu te convido para lermos juntos a nossa leitura bíblica em classe, baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 23. 1 de Pedro 1, 13 ao 23. É riquíssimo esta leitura. Se você puder ler comigo aí na sua casa mesmo, em voz audível, leia assim. Vamos lá. 1 de Pedro 1 e 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Na próxima tela, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Na próxima tela, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E finalmente o versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Louvado seja o Senhor pela sua bendita e preciosa palavra. Muito bem, meus amados. O objetivo central, os irmãos sabem que a nossa lição, ela tem um objetivo central e depois a gente divide ela em 3 objetivos específicos. Cada tópico, a nossa lição geralmente é dividida em 3 tópicos, cada tópico um objetivo. Então veja o objetivo central da nossa lição: mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. E eu coloco na tela seguinte aí, quais são os 3 objetivos específicos. No primeiro capítulo, nós vamos aprender aqui, ou tem por objetivo, apresentar a santificação no Antigo Testamento. No segundo capítulo, explicar a santificação no Novo Testamento. Nós vamos ver que no Novo Testamento a santificação é mais abrangente. E no terceiro capítulo, nós vamos aplicar o exemplo de santificação à nossa vida, ou à vida dos crentes, né? Muito bem, meus amados. Então nós vamos para a nossa introdução desta lição. Os irmãos vejam que o tema da nossa lição, ela fala sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Eu gostaria de pedir aos nossos irmãos, irmão Gesiel, irmão Éder, se nós pudéssemos ir ao quadro aqui, tá certo? Porque esse é um assunto interessante, porque veja que a nossa lição, meus amados, vejam aqui comigo, a nossa lição, ela fala sobre santificação, né? Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então tem 2 palavras que saltam aos olhos aqui, né? Primeiramente a palavra santificação, aliás, ela é a tônica do nosso assunto hoje, santificação. Mas tem uma outra palavra que salta também aos nossos olhos, que é a questão ética, né? E talvez a pergunta que este tema nos faz é: o que tem a ver ética com santificação? Né? Bom, primeiramente, é bom que a gente conceitue o que vem a ser a palavra santificar. Né? Santificar. Veja, a palavra santificar, ela é muito rica na Bíblia. O Antigo Testamento, por exemplo, né? O Antigo Testamento, ela vai trazer pelo menos 830 vezes a palavra santificar.
Isso dentro de uma palavra hebraica, né, que eu vou fazer questão de escrever aqui. A minha letra não é daquelas melhores, tá certo? Mas talvez, não é B, aqui é um D de dado. D. Esta é uma palavra hebraica que chama Kadash, que dela advém outras palavras, como Kadosh. Né? Kadosh é uma derivação do verbo Kadash, que é o verbo santificar. O verbo Kadash, em todas as suas variações, ela vai aparecer 830 vezes no Antigo Testamento. E ela tem o significado, né? Essa palavra santificar, do verbo Kadash, ela tem o significado de separar. Separar. Ou ela significa consagrar. Consagrar. Ela pode significar também cortar. Ela pode ter uma outra variante, por exemplo, purificar. Purificar. Ou também, por exemplo, limpar. Né? Por exemplo, quando a Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, limpar. E o limpar aqui no sentido de santificar, né? Purificar, purificai a vossa consciência, né? Mas, veja, meus amados, é tão claro que há uma força maior dessa expressão santificar, porque é no sentido de como se você pegasse um galho de uma árvore, você pega o galho e você corta aquele galho e a deixa separado, fora. Você a separa e separa para uma missão, para um propósito específico. Esse é o sentido de santificar. Santificar na Bíblia é algo que é tirado, que é cortado, que é separado para um serviço específico. Esse é o significado da palavra, do verbo Kadash, que é da onde vem Kadosh. Né? Então, é algo que é separado. Este algo pode ser tanto um lugar, um objeto, por exemplo, na arca, a arca ou o tabernáculo, muitos utensílios do tabernáculo foram consagrados, ou quer dizer, foi separado para um serviço específico, um serviço ao Senhor. Pode significar também a separação de pessoas que são separadas, consagradas para um serviço. Então, quando a Bíblia vai nos informar que nós fomos santificados quer dizer, nós fomos separados de quem? Do mundo. Nós fomos cortados, fomos tirados, como um galho de uma árvore que é tirado e colocado ao lado para um propósito. Então veja que esse termo, pastor Lorival, é abrangente. Esse termo tem o sentido de alguém que é separado, colocado à parte para um propósito maior. Assim é a minha vida, é a sua vida. Né? No Novo Testamento, a questão da santificação, ela envolve a santificação de pessoas. A santificação de pessoas para um propósito. Né? O apóstolo Pedro, nós lemos aqui na nossa introdução, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 23, Pedro vai deixar claro que Deus nos santificou. Né? Tem uma passagem da Bíblia que diz, sede santos porque eu sou santo. Assim como Deus é santo, Deus exige do seu povo santidade. Mas eu gostaria, só apagando aqui, de trazer talvez a uma outra definição agora, da questão da palavra ética. Que nós falamos sobre
o tema é a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Veja que não é a ética segundo o mundo, né? O mundo pode ter a sua ética, mas nós estamos comprometidos não com a ética do mundo. Nós estamos comprometidos com a ética de Deus. Muito bem. Então veja, meus amados, que a questão da ética, né? Ética vem de um termo grego, né? Que é ethos. E ethos quer dizer tradição, costume. O apóstolo Paulo, ele traz até esta informação, quando ele vai citar uma passagem, eu não tenho o texto agora aqui, mas que ele diz assim, olha, que não devemos nos conformarmos com este mundo, mas transformai, né? Romanos, né? Romanos capítulo 12, né? Ele tem uma outra passagem que ele vai dizer também, que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Significando a ética. Veja, então a ética aqui, ela pode ser tradição, né? Ela pode ser costumes. Nós podemos até dizer que ética, ela é um conjunto de costumes e tradição do crente, baseado naquilo que diz as Escrituras Sagradas, que norteia a vida cristã. Então, a nossa vida cristã, ela é baseada em tradição e costumes norteados pela Bíblia. A Bíblia é o nosso código. Então, nós não fazemos algo segundo o costume do mundo. Nós não andamos segundo o curso deste mundo. Né? O apóstolo Paulo fala, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade do Senhor. Né? Então, quando nós vamos falar aqui que nós temos que viver uma vida de santificação, porque isso é um compromisso com a ética do Espírito, o Espírito Santo tem uma ética, e a ética do Espírito tem que ser a nossa ética. Nós não fazemos qualquer negócio, nós só fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Amém, meus amados? Muito bem, retornemos aqui. Eu só coloco na tela aí, ainda dentro disso, né, para ficar mais claro para você que está em casa. Então veja, santificar, do latim santificare, que é separar ou consagrar, né? Coloque aí que no Antigo Testamento, a palavra hebraica aí é kadash, que é cortar, separar, tirar fora. No Novo Testamento é ragiazo, que é cortado, separado, consagrado, né? Questão da palavra ética, no grego ethos, que é hábito, costume. Então está aqui uma definição talvez mais estruturada, que diz assim, que é o conjunto de costumes e atos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, característica de uma determinada coletividade, época ou região, mas trazendo para o conceito judaico-cristão, é um conjunto de costumes norteados pela palavra do Senhor, pelo código maior que é a palavra do Senhor. Até porque, meus amados, nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E como embaixadores, nós temos o nosso livro-texto, a nossa Constituição. A Constituição do crente chama-se Bíblia Sagrada. Aqui nós temos a nossa tradição, aqui nós temos os nossos hábitos, aqui nós encontramos os nossos costumes, segundo aquilo que Deus disse. O que Deus disse para nós basta. Esta é a nossa ética. Amém? Muito bem. Avançando aqui na nossa lição, santidade, né? Santidade. É a capacidade de viver, aqui na terra, de modo que enalteça o nosso Deus. Isso é interessante, irmãos,
Porque assim, é bom a gente saber que nós temos um propósito, né? Nós fomos criados pelo Senhor com um propósito. E o nosso propósito não é viver a vida segundo o nosso pensar, mas é viver a vida segundo aquilo que Deus projetou para nós. Então, viver uma vida de santidade é viver aqui na terra uma vida que engrandeça e que enalteça o nome do Senhor. Nós temos um propósito de santificar o nome do Senhor. Eu gosto daquela passagem que Jesus nos conta em Mateus capítulo 6, quando os discípulos chegam para Jesus e diz assim: ó mestre, ensina-nos a orar. Como é que nós devemos orar? E Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos como eles deveriam orar. E Jesus começa dizendo lá no versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, dizendo assim: olha, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Isso me encanta, meus amados, porque olha a oração. Volte conosco aqui no quadro, volte conosco aqui. Veja a oração, veja como é interessante essa questão da santificação. Olha como Jesus, ele já começa o seu ministério, chamando-nos a atenção a respeito disso e nos mostrando até como deve ser a nossa oração, porque a oração é mais do que aquilo que eu falo para Deus. Oração é a vida que eu vivo para Deus. A nossa vida é uma oração. Oração é mais do que a vida que eu vivo para Deus. É a vida que eu vivo de Deus aqui na terra. Isso é algo profundo. Veja, Pai nosso que estás no céu, santificado. A oração diz: santificado seja o teu nome. Até parece que houve erro, né? Até parece que o tradutor escreveu errado. Olha, mas como é isso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É Deus orando para Ele mesmo? Né? O Filho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Será que é o próprio Deus orando para Deus? O que Jesus está ensinando aqui é que nós santificamos o nome do Pai na medida em que eu santifico a minha vida. Quanto mais eu viver uma vida para Deus, mais eu estou santificando o nome de Deus. Sabe o que santifica o nome de Deus? É eu amar o próximo como a mim mesmo. O que santifica o nome de Deus é eu pedir que o pão não seja apenas meu, é o pão nosso. É eu ter a capacidade de repartir o meu pão com os meus irmãos. É o Espírito Santo trabalhar tanto na minha vida, de tal forma que eu perdoo o meu irmão, porque perdoar é um ato do Espírito. Se o Espírito não trabalhar na nossa vida, não iremos perdoar. Se o Espírito não atuar na nossa vida, vamos ser mesquinhos. Vamos só olhar o eu e não o nós. Percebe? Então, o santificado seja o teu nome. Nós santificamos o nome de Deus na medida que nós vivemos para Deus. Louvado seja o Senhor. Retornemos aqui. Muito bem. Eu coloco uma frase aí, eu repito uma frase da nossa lição, que diz assim: olha, quem experimenta verdadeiramente o novo nascimento, não se contenta em viver de maneira menos elevada do que preceitua o Santo Evangelho. Irmãos, o novo nascimento, o dia que nós, é João 3, né? João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Então, quem passa pela regeneração, quem passa pelo novo nascimento, ele não se contenta em viver uma vida medíocre,
em viver segundo o padrão do mundo. Ele tem um novo padrão. E o padrão é Jesus. E Jesus vai falar: sede santos porque eu sou santo. Há um padrão. Sede santos porque eu sou santo. Se Deus é santo, eu tenho um padrão, eu tenho um modelo, eu tenho um paradigma, eu tenho um alvo a seguir. Olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Amém, meus amados? Percebe como viver uma vida de santificação é uma sublimidade? É eu viver a vida de Deus aqui na terra. Né? Essa é a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Afinal de contas, Deus criou o ser humano com propósito. Deus criou o ser humano para ser a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, para nós sermos parecidos com Ele. Se eu sair fora deste propósito, eu estou vivendo uma vida disfuncional. Disfuncional. Tudo aquilo que eu faço que não enaltece, que não engrandece o nome de Deus, eu estou indo contra a natureza para a qual eu fui criado. Eu fui criado com um propósito principal de refletir Deus aqui na terra. Louvado seja o Senhor. Muito bem. O capítulo 1 da nossa lição vai nos tratar então sobre a santificação no Antigo Testamento. Né? O primeiro ponto eu coloco na tela aí, sobre a questão da santificação. Né? Veja que a santidade de Deus se originou nele mesmo. Porque assim, Deus é santo. Deus é santo. A Bíblia vai falar que Deus não apenas é santo. Na realidade, a santidade é a base do seu trono. Deus é extremamente santo. E talvez esta palavra, santidade de Deus, né, que se originou nele mesmo, ou Deus, exige santidade do seu povo porque ele é santo. A pergunta que se faz é: bom, eu sei que Deus é santo, e quem sou eu? Bom, eu sei que eu sou um pecador. Deus é santo, mas eu tenho consciência de quem eu sou um pecador. A pergunta que esse texto faz é: como um Deus santo tolera um pecador? Ou como um Deus santo carrega em si homens pecadores? Porque nós vivemos em Deus. Não há nada fora de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo vai nos informar isso, que é nele que nós movemos, vivemos e existimos. Fora de Deus não existe nada. Tudo o que existe, existe em Deus e para Deus. Então, nós vivemos aonde? Nós vivemos em Deus. E nós sabemos quem nós somos. Somos pecadores. Deus é santo. Como um Deus santo carrega em si pecadores. Isso é uma coisa interessante, irmãos, porque assim, nós estamos sustentados pelo perdão de Deus. Sabe, pastor Lorival? O perdão de Deus é como um cordão que nos sustenta. O perdão de Deus é a causa de nós estarmos vivos. É a causa de nós não termos sido desintegrados, não apenas mortos, mas de não termos sequer vindo à existência. É o perdão de Deus. Então Deus nos empresta a sua bondade, de tal forma que, guardadas as devidas proporções, é possível ao ser humano pecador, quando ele passa pelo novo nascimento, quando ele passa pela regeneração, Deus olha com filtro, passando por Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Deus Pai olha e passamos pelo filtro de Jesus e Deus nos vê como santos. Aleluia!
Louvado seja o Senhor. Deus olha para mim e para você, e Deus vê em nós santidade. É por isso que o apóstolo Paulo, nós vamos ver isso no capítulo 2, várias vezes ele vai citar aos santos que estão em Colossos, aos santos que estão em Tessalônica. Vejam, eram homens, sujeitos às mesmas paixões que eu e você, mas que passaram pela regeneração. Então Deus exige santidade do seu povo, porque Ele é santo. E nós temos que ter cuidado com isso, porque um Deus santo, Deus, ele cobra e exige de cada um dos seus filhos que andamos segundo os seus estatutos. Sim, senhores, há uma exigência de Deus que nós caminhemos cada dia, né, conforme a sua palavra, conforme os seus estatutos. Isso é até interessante, irmãos, porque veja, até uma palavra dita pelo sábio Salomão, que ele diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Louvado seja o Senhor. Eu até coloco aí, né, que os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Eu vejo que hoje, muitas vezes, nós falhamos nisso. Os judeus, eles levavam essa questão de santidade muito a sério. Por exemplo, quando um objeto que era consagrado para o serviço no templo, eles não usavam aquele objeto para nada. Me preocupa até hoje, porque eu vejo que talvez algumas pessoas, ele pega o seu instrumento de música e ele traz até a frente, né, ao púlpito e diz: ó, irmão, está aqui o meu instrumento, eu quero que esse instrumento seja consagrado para o serviço do Senhor. É tão claro que no Novo Testamento nós não temos esse hábito, a Bíblia não nos orienta a respeito disso, de fazer esta consagração como se fazia na antiga aliança. Mas, no entanto, nós oramos para aquele irmão, dizemos: ó, irmãos, esse instrumento então aqui, você está separando ele, você está consagrando ele para serviço ao Senhor. De repente, a pessoa pega esse instrumento e começa a tocar talvez até músicas profanas, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Veja que os nossos antigos pais, os hebreus, levavam a santidade a sério, né? E eu pergunto, e nós? Estamos levando também a santidade a sério? Né? Que talvez esta lição venha a nos trazer esta reflexão para amanhã deste domingo de 7 de fevereiro. Eu coloco na tela seguinte que a santidade, ela revela a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, né? O cuidado que nós temos que ter, irmãos, porque o ideal santo é de Deus e não do homem, né? O ideal santo está em Deus e não no homem. Veja 1 de Pedro 1:16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Isso é o cuidado que a gente precisa ter, porque nós temos um sonho. E o nosso sonho é ser como Jesus de Nazaré. Se Jesus de Nazaré é santo, nós temos que procurar esta santidade dia após dia, mesmo sabendo que o ideal de santidade não é eu com o meu irmão. Porque se eu olhar o meu irmão, eu vou ver muitos defeitos nele, muitos problemas nele. O problema, a grande dificuldade hoje é que muitas vezes nós queremos usar como paradigma de santidade o irmão. Alguém olha a santidade do seu pastor, a santidade do seu líder, a santidade do seu pai, né? Mas o nosso paradigma, o padrão, não é eu olhar para a santidade do meu irmão, mas eu olhar para a santidade do meu Deus. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Amém, meus amados? Porque se nós olharmos um para o outro, nós vamos encontrar falha, né? Eu coloco até aqui que o fracasso de muitos
em vivê-la, né, a santificação. Muitos falham ou fracassam, né, em viver a santificação, mas isso não altera em nada o santo ideal de Deus para o homem, que é a sua imagem e semelhança. O fato de eu e você, do meu irmão, falhar na santificação, isso não muda o propósito de Deus. Deus está trabalhando em nós todos os dias. O Espírito Santo é aquele que trabalha em nós. É interessante, irmãos, porque a santificação, ela não é algo que começa de fora para dentro. Não. A santificação, ela começa de dentro para fora. Porque a santificação tem a ver com o caráter cristão, com fruto, né? Domingo passado nós estudamos essa lição, que falava sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Então veja, o fruto do Espírito é algo que forma o nosso caráter, o caráter cristão. E é algo que começa de dentro e externaliza para fora. Né? É até uma redundância, né? Tá certo? Mas veja bem, é algo que começa de dentro e sai para fora. Né? Porque Deus está produzindo em nós, para fazer de nós um ser segundo a sua imagem e semelhança. Amém, meus amados? Muito bem, eu faço uma síntese aqui deste primeiro capítulo, dizendo que o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ele ou ela, né, é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Muito bem. Meus amados, nós vamos então aqui para o capítulo 2, que vai falar sobre a santificação no Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento é riquíssimo sobre a santificação. O texto que nós estamos utilizando para essa reflexão nesta manhã é um exemplo disso, mas nós poderíamos citar dezenas de textos que nos falam sobre a santificação. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. É interessante a gente perceber que, assim, a salvação, a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, atua diuturnamente na salvação. Veja que a salvação do homem, ela se dá em 3 estágios. Nós temos a salvação no tempo passado, a salvação no tempo presente e a salvação no tempo futuro. A salvação no tempo passado, nós chamamos isto de justificação, ou também de regeneração. Justificação e regeneração. Isso é a salvação no tempo passado. Mas nós temos a salvação no tempo presente. A salvação no tempo presente nós chamamos de santificação. E nós temos a terceira fase da salvação, que é no tempo futuro, que nós chamamos de glorificação. Então, a pessoa foi salva. E foi salva quando? Foi salva quando foi selada pelo Espírito Santo. Quando houve ali a conversão, a regeneração, ele foi justificado. Havia uma ofensa contra ele, havia uma transgressão e havia uma lei que condenava. Mas através do sangue de Cristo, ele foi considerado justo, inocente, justo. Cristo pagou o preço por ele, ele agora não tem mais pecado, não tem mais dívida. A sua dívida foi cravada na cruz e ele agora está justificado. A Bíblia diz: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Pronto. Essa é a salvação no tempo passado. Mas temos a santificação, porque não basta ter sido regenerado e justificado. Eu tenho que viver a santificação no dia de hoje.
Isso chama-se santificação. E veja que em todas estas etapas, tanto na justificação, regeneração, como na glorificação, a Trindade atua o tempo todo. O Pai planejando a salvação, o Filho executando a salvação e o Espírito Santo capacitando o crente para viver esta salvação. O Espírito Santo, portanto, tem um papel fundamental, como nós estamos estudando nesse trimestre, sobre a atuação do Espírito Santo, como diz o tema dessa nossa lição, sobre a atuação do Espírito Santo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Eu coloco aqui, 1 de Pedro 1 e 2, veja a trindade presente aqui, meus amados. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Eu fiz questão de colocar em negrito aí, Deus Pai. Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então veja a trindade presente. O Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, ambos aí participando da salvação, ou atuando na obra da redenção do ser humano. Na tela seguinte, colocamos aqui sobre a natureza da santificação. E aqui eu achei interessante, porque é a nossa verdade prática, né? Voltemos aqui ao quadro. Voltemos aqui ao quadro. Deixa eu só apagar melhor aqui, para nós termos mais espaço. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a nossa verdade prática desta lição, né? Que tem tudo a ver com esse ponto 2, sobre a santificação no Novo Testamento. Veja que a verdade prática nós diz assim: santificação é a especialidade do Espírito Santo, ela é instantânea. Está falhando aqui o pincel, vamos ver se se escreve melhor aqui. O vermelho aqui, instantânea. Então a salvação, ela é instantânea, e a salvação também, ela é progressiva. Olha que coisa interessante. Por que a salvação ela é instantânea? Essa palavra instantânea é o mesmo que eu dizer que ela é posicional. Porque com o pecado, como que nós ficamos? Nós ficamos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos a comunhão. Nós perdemos ali a santidade. Nós saímos fora do propósito de Deus. Nós estávamos condenados à morte. Mas através do sangue de Cristo, através da regeneração, nós encontramos ali a salvação. E ela foi instantânea. Instantânea. Quer dizer, nós saímos do estado de miséria e nos posicionamos. E fomos posicionados o quê? Como filhos de Deus. Isso aconteceu de um momento para outro, foi instantâneo. A parte posicional. Então ela é instantânea, né? A santificação, ela aconteceu de um momento. Quando eu aceitei a Cristo, e ali eu fui posicionado, eu me tornei santo. Sede santos como Deus é santo. Porém, a salvação, além dela ser posicional, ela tem uma outra vertente. A outra vertente que ela é progressiva. É como se fosse uma escada, né? De uma catedral. Que hoje sou santo, mas amanhã eu tenho que dar o segundo passo. Eu tenho que ser mais santo amanhã do que eu fui hoje. Na terça-feira eu tenho que ser mais santo do que fui na segunda. Porque cada dia mais eu vou me aproximando de Deus.
E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou me parecendo com Ele. É como a convivência nossa com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos. Os nossos filhos, à medida que o tempo vai passando, até o andar dele parece conosco ou com o nosso. Ou até o falar do filho parece com o nosso falar. Percebe? Porque a convivência faz com que nós vamos nos tornando parecidos. Quanto mais nós convivemos com Deus, mais parecido nós vamos ficando com Ele. É por isso que o cristão, meus amados, ele não tem como se esconder. Né? O cristão, o seu falar é diferente, o seu vestir é diferente, a sua forma de negociar é diferente, a forma de transitar pela vida do seu relacionamento é diferente. Então ela é progressiva. Amém? Voltemos aqui. Muito bem. Até coloco aqui, né? 1 de Coríntios 1 e 2, nós até citamos esse texto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Irmãos, que privilégio, irmãos, já pensaram? Que privilégio que nós temos de sermos chamados santos. Irmãos, é que esta palavra, muitas vezes, ela não tem para nós o efeito bombástico que teve para os nossos primeiros irmãos. Porque nós estamos aqui há 2000 anos de história, e muitas das vezes o texto não traz aqui esta mesma entonação, né? Mas isso é um privilégio que eu e você temos, de sermos considerados ou chamados santos em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então não olhe a santificação no sentido pejorativo, como algo, olha, se eu não fizer isso, eu estou condenado. Não, isso é uma dádiva, é uma graça de Deus, né? Tá certo? É uma dádiva do Senhor para a vida da igreja. Muito bem. Temos aí na tela seguinte, né, ainda dentro da natureza da santificação, da verdade prática, a parte progressiva, eu coloco até a escadaria aí, e repito aí Provérbios 4 e 18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos para a tela seguinte, o ponto 3 do capítulo 2, sobre uma necessidade. Diante disso, meus amados, os irmãos concordam que santificação é uma necessidade? Tanto é uma necessidade que Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se ninguém verá o Senhor, é uma necessidade. Eu e você temos uma necessidade imperiosa. Qual que é a necessidade? De sermos santos, de vivermos uma vida de santificação. Isso não quer dizer que não vamos pecar, né? O apóstolo João, ele mesmo vai dizer na sua primeira epístola, dizendo que se alguém diz que não peca, esse tal é mentiroso e não há verdade nele. A questão que hoje eu peco, não porque eu gosto de pecar, porque eu sou humano, mas quando eu peco, eu percebo que eu entristeço o Espírito Santo, eu caio de joelhos e clamo por misericórdia. Porque o Espírito Santo é aquele que age em nós, e é ele que convence o homem, né, do seu pecado, e ele faz com que eu me caia de joelho e peça perdão ao Senhor, e o Senhor vem ao nosso encontro. Olha o que diz João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe, isso aqui para Nicodemos, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode. É uma impossibilidade. Não pode ver o reino de Deus. Amém, meus amados? Né? Só pode ver o reino de Deus aquele que nasceu de novo, aquele que passou pela regeneração. Muito bem. Então, a síntese do nosso tópico 2, nos falou que no Novo Testamento a santidade é a semelhança do caráter de Cristo, né? Isso vai ficar mais pontuado até nesse capítulo 3,
que eu gostaria agora já de chamar a sua atenção aqui para o capítulo 3, a santificação aplicada ao crente, né? E agora, como que fica a questão da santificação? Bom, eu coloco primeiramente aí que a fonte da santidade é o Espírito Santo, né? Então nós temos uma fonte e temos um padrão. A fonte é o Espírito Santo. E qual que é o padrão? Jesus. Então eu olho para Jesus e quero ser como Ele. E eu tenho a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que promove em nós, que age em nós a santificação. Lá no capítulo 17 de João, lá na oração sacerdotal, né, Jesus, que é a última oração de Jesus aos seus discípulos, antes dele ir à cruz. Olha o capítulo 17, o versículo 17. Jesus fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é interessante, irmãos, porque assim, a santificação, ela tem como fonte o Espírito Santo, é o Espírito Santo que produz em nós a santificação através da palavra. Quando eu leio, quando eu medito na palavra, é por isso que nós cristãos temos que ler a palavra, temos que comer a palavra, temos que nos alimentar da palavra o dia todo e todos os dias. E todos os dias. Porque a palavra do Senhor é aquela que vai fazer a limpeza espiritual no nosso viver. Quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu leio, o Espírito Santo vai produzindo o efeito e vai santificando o nosso viver. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ainda, irmãos, dentro disso, eu até coloco na tela seguinte, porque veja bem, nós estamos sendo, irmãos, transformados cada dia à imagem de Cristo. Nós perdemos isso através dos nossos primeiros pais. Nós perdemos isso lá no Éden. O pecado foi uma ruptura, foi uma tragédia. O homem está debaixo de uma tragédia chamada pecado. O que fez, e essa tragédia foi tão grande, a ponto do próprio Deus se sacrificar a si mesmo. Deus se sacrifica a si mesmo e Deus vem ao nosso encontro. A história que a Bíblia conta que houve uma rebelião no universo e que os seres humanos foram arrastados para esta rebelião. E nós nos aliamos ao rebelde. Mas a história não para aí. A história fala que Deus se sacrifica e Deus se esvazia da sua glória e vem ao nosso encontro, se fazendo um de nós, e Ele vem ao nosso encontro e nos convida a romper com o rebelde. E Ele nos tira da rebelião e nos transporta para o reino dEle. Quem são os cristãos? Os cristãos são aqueles que romperam com o rebelde, saíram da rebelião e foram transferidos para o reino de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E agora no reino, nós temos um sonho de ser como Ele é, de ser como Jesus é. E nós estamos nesta batalha. Isto é progressivo. Olha na tela seguinte, eu faço questão de colocar aqui a citação de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 18. Diz assim: mas todos nós quem? A igreja, eu e você, todos os cristãos, todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Esse texto me encanta, meus amados. Me encanta porque assim, imagine você a cena. Imagine a cena de um espelho, que as nossas irmãs conhecem muito bem. Nós homens, muito pouco, né? Eu com pouco cabelo, preciso olhar muito pouco para o espelho. Mas quando você olha para o espelho, você olha para esse espelho com que finalidade? Geralmente nós olhamos para o espelho para vermos como estamos, para nos vermos. E quando eu olho para o espelho para me ver, eu procuro ver aonde que eu preciso me acertar, não é isso? Muito bem. O apóstolo Paulo, usando esta metáfora, esta alegoria aqui, ele diz que nós olhamos para a glória do Senhor como quem olha para um espelho. Mas quando eu olho para a glória do Senhor como quem olha para um espelho, eu não vejo a mim, eu vejo a Cristo. Eu olho para a glória do Senhor e vejo Ele como Ele é. E ali, quando eu olho e vejo a Cristo, primeiramente pode trazer um desespero, porque eu percebo o quão distante eu estou dele. Eu vejo que ele é santo, 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 e eu vejo que eu sou um pecador. Então, de imediato, pode me trazer aqui uma tristeza, de perceber o quão distante eu estou dele. Mas, ao mesmo tempo, isso me traz uma alegria. Porque quando eu vejo a glória do Senhor e vejo como Ele é, eu começo a me espelhar nele, e eu começo a caminhar em direção a Ele, porque eu quero ser como eu estou vendo. Eu quero ser como Ele é. É isso que Paulo está dizendo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, na imagem que nós estamos vendo, como pelo Espírito do Senhor. Amém, meus amados? Esse é o nosso sonho. É por isso que nós jejuamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós nos consagramos, é por isso que nós nos dedicamos à obra do Senhor, é por isso que nós amamos ler a palavra, porque nós sabemos que aqui nós vamos encontrar quais são os desígnios de Deus, o propósito de Deus, quais são a trilha, o caminho que nós devemos seguir para nós sermos como Ele é. Eu quero refletir a imagem e a glória do Senhor em toda maneira de viver. Louvado seja o Senhor. Bom, na tela seguinte, nós já vamos caminhar para o fechamento da nossa lição, né? Mas na tela seguinte, aí dentro do capítulo 3, a comunidade de Jesus, né? Veja que o status de Israel como propriedade peculiar de Deus, desculpa aí, faltou colocar a palavra Deus com letra maiúscula, não sei, irmão Gesiel, se tem como arrumar aí, né? Porque isso aqui doeu os meus olhos. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus é revigorado na igreja, né? Veja que o povo de Israel, Israel é como a menina dos olhos de Deus, né? A Bíblia cita que é como a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado muito especial com Israel, e Israel levava isso muito a sério, e daí o porquê Israel com medo de transgredir a ordenança do Senhor. Isso é transferido para a igreja. A comunidade de Jesus, nós hoje a igreja, a comunidade de Jesus, nós temos também este mesmo privilégio. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a santificação faz isso.
A santificação tem este poder de nos tirar das trevas e nos transportar para a maravilhosa luz do Senhor. Porque hoje nós não somos mais um rebelde. Não, senhores. Hoje nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com uma missão. Qual que é a missão? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Que privilégio tem o salvo em Cristo Jesus. Ser cristão ou ser crente é uma dádiva, é um privilégio. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Na tela seguinte, eu coloco aí o que é ética, né? Mesmo que nós já tratamos disso lá no começo da nossa lição, mas eu até coloco aí que é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo ou errado, à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus, né? Veja aí na tela seguinte, eu até coloco aí a santidade versus ética, né? Porque assim, por que a lição traz o tema comprometidos com a ética do Espírito? Veja, irmãos, eu até citei aqui que a ética fala do caráter, né? Só voltando aqui ao quadro novamente, vamos voltar aqui ao quadro. Essa questão aí da ética, né? Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da ética, porque a ética fala de caráter, né? A ética, além de ser a tradição, o hábito, costumes, a ética cristã, alguém usa essa questão da ética como sendo o sal e a luz. O sal e a luz, né? Por exemplo, o sal, quando ele está dentro de um alimento, o sal você não consegue vê-lo. O sal é invisível. O caráter do cristão é algo que está dentro, é algo internalizado. Ele não dá para alguém ver do lado de dentro, tá certo? É como um sal. A Bíblia diz que nós somos o sal do mundo, tá certo? E esse sal, ele tem algumas propriedades, né? Então nós somos esse sal, ele é invisível, né? Temos que ter cuidado também para não ser salgado demais, né? Mas o sal ele tem que produzir aquilo para qual ele foi feito. Mas veja, o caráter fala também sobre a luz. A luz, ela já é visível, né? O próprio Jesus vai falar dizendo assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras. Então, a questão da ética, né, é porque a santidade, a santificação, ela produz dentro do homem, vai formando o seu caráter, baseado na ética, nos costumes e nos hábitos, segundo as Escrituras Sagradas, de tal forma que esse homem, ele passa a ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele conserva, a igreja tem um papel de conservar uma sociedade corrompida. Quando a igreja sair desta terra, né, o mal, que já é grande, aquilo será visto de uma forma exacerbada, porque não haverá mais o sal. Mas a igreja também, ela é a luz do mundo. E não se esconde, como disse Jesus, uma cidade edificada sobre um monte. Porque facilmente as pessoas a veem.
Uma luz em um lugar escuro, né, por mais fraquinha que ela seja, é fácil ela ser vista. Então o cristão, como a luz do mundo, ele tem que fazer a diferença na sociedade em que ele está. Esse é o nosso papel. Por isso que a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esta santificação, ela produz em nós a ética segundo o Espírito Santo. Voltemos aqui, eu coloco aqui que a ética do Espírito se desenvolve a partir do momento que eu, como crente, procuro a viver de acordo com o que está estabelecido no Código de Deus. Como embaixador, eu não falo de mim mesmo, mas falo aquilo que está na palavra do Senhor. Eu coloco na tela seguinte, né? Lá no rodapé, na parte de baixo, Mateus 5,16, né? Só para reforçar a questão da luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Veja que não é a finalidade de glorificar o homem, mas é de glorificar o Pai que está nos céus. E assim, meus amados, nós finalizamos aqui o capítulo 3, na síntese desse tópico 3, dizendo que o Espírito Santo é a fonte de santidade, segundo o padrão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. E nós queremos, irmãos, concluir a nossa lição aqui, agradecendo já de antemão a sua atenção, a sua dedicação ao estudo da palavra, dizendo que a santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Santificar é mais que orar, é mais que jejuar, é mais que isolar-se das pessoas. Santificar é a forma de viver a vida. A nossa vida tem que ser uma vida de santificação. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor, do pastor Jairo, pela vida dos nossos obreiros da casa do Senhor, que de uma forma tão especial tem aberto espaço para que a escola dominical, mesmo neste momento que ainda estamos, nesse momento de isolamento social, e eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem seguido à risca as determinações das autoridades constituídas, e como igreja nós temos que ser o exemplo para a sociedade. E como não tivemos ainda o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino, a direção da nossa igreja agiu de forma muito correta, também não tendo a aula de forma presencial aqui no templo sede, de tal forma que mesmo não tendo a aula presencial, nós estamos tendo as aulas online, que está acontecendo todos os domingos. Hoje recomeçamos as aulas para o departamento infanto-juvenil. Já falamos isso no início da nossa lição, mas quem sabe se você entrou na aula depois, eu reforço aqui, nós tivemos as férias no mês de janeiro, hoje é o primeiro domingo de fevereiro, retomamos as nossas aulas online do departamento infanto-juvenil, desde a classe maternal, passando por todas as faixas etárias, chegando até a classe dos juvenis. Temos aulas todos os domingos para as nossas crianças, adolescentes e juvenis. E se você é pai, mãe, e o seu filho não está participando desta aula, interaja pelo telefone da nossa igreja, e nós estaremos te passando aí o contato dos professores, para que, segundo a faixa etária do seu filho, ele possa estar participando conosco no domingo seguinte, no próximo domingo. Eu quero aqui também agradecer os nossos professores, que de uma forma incansável têm se dedicado ao ensino da palavra.
os professores do departamento de adultos, dos departamentos infanto-juvenil, têm sido um tesouro para a igreja na cidade de Ribeirão Preto. Que Deus continue vos abençoando de uma forma especial. Eu quero, irmãos, antes de nós finalizarmos e orarmos, nós fizemos aqui, lá no primeiro domingo de janeiro, fizemos aqui o sorteio de 2 livros e desta Bíblia Sagrada, para os irmãos que estiveram participando da última aula do trimestre passado. E nós tivemos o nosso irmão Ed Ronan, que ganhou um livro, pastor Antônio Carlos de Menezes, que ganhou um outro livro, já fizemos a entrega. Porém, a Bíblia, ela foi sorteada para o irmão, que lá no YouTube aparece com o nome de Regi Cruz. Regi sem o S de sapo no final. Regi Cruz. Porém, nós não tivemos contato com o nosso irmão. Então, se o irmão estiver nos assistindo agora, ou se alguém souber quem é, podendo nos passar o endereço, nós teremos o prazer de mandar, de enviar para o nosso irmão Regi Cruz esta Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe, incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, eu louvo a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu louvo a Ti, Senhor, por esta manhã que estivemos aqui aprendendo sobre a santificação. Este assunto de suma importância para a nossa vida de fé cristã. Até porque a Tua palavra nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, Senhor, há um desejo nos nossos corações de vivermos uma vida de santidade. Nós queremos ser santo como o Senhor é santo. Eu quero ser, Senhor, cada dia mais parecido com o Senhor. Que o fruto do Espírito possa crescer, possa desenvolver na minha vida, na vida dos meus irmãos. E que nós possamos desenvolvermos esse fruto de tal forma que venhamos sermos mais parecidos com o Senhor. Que nós possamos andar como o Senhor andaria em nosso lugar. Que nós possamos negociar como o Senhor negociaria em nosso lugar. Que nós possamos transitar pela vida como o Senhor transitou pela vida aqui no nosso meio. Nos ajude, Senhor, a sermos cada dia mais parecido com o Senhor. Quanto igreja do Senhor, que possamos refletir a Tua glória, que possamos brilhar como a luz, que possamos ser verdadeiramente o sal da terra. Nos oriente, ó Pai, nos dê uma continuidade de domingo na Tua paz, guardando o nosso viver. Assim é a nossa oração para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. De manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia.